Sigmund Freud, um nome que todo mundo conhece, né? Mas tem um detalhe: ele era um ateu convicto e, paradoxalmente, passou décadas obcecado por um único tema, a religião. E ele não só criticou, não. Ele foi fundo, dissecou, buscou as raízes mais profundas dela na psique humana. Nesta análise, a gente vai desvendar as complexas e fascinantes teorias de Freud sobre a fé. Sabe aquela imagem que muita gente tem do Freud como o grande antagonista da fé? Então, essa caricatura é muito simplista, não faz justiça à complexidade do pensamento dele. A relação de Freud com a religião foi muito mais uma investigação profunda do que um simples ataque, e é isso que vamos explorar aqui. E o nosso ponto de partida é justamente este. Por que um ateu convicto como Freud estaria tão, mas tão intrigado pela religião? Ele dedicou anos para tentar entender por que a humanidade parecia precisar dela. O trabalho dele foi uma investigação que formulou hipóteses revolucionárias, sabe? Conectando a experiência cultural com a psicologia individual. Ele não queria só descartar a religião, ele queria explicá-la. E as teorias dele ecoaram por todo canto em campos tão diferentes quanto a sociologia e a filosofia. Bom, as primeiras tentativas de Freud para entender a religião começaram no nível individual, traçando paralelos entre a mente de uma pessoa e a fé de toda uma sociedade. E aí entra uma figura importante, um amigo de Freud, o escritor Romain Rolland. Ele sugeriu que a fonte de toda a energia religiosa era um tal de sentimento oceânico, aquela sensação de fusão com o universo. Uma ideia poética, poderosa, mas que não convenceu nem um pouco o cético do Freud. E a resposta de Freud é fascinante. Com aquele ceticismo todo, que era a marca dele, ele argumentou que esse sentimento não era a origem da religião, mas sim uma regressão psicológica. Para ele, era um eco da fusão que o bebê tem com a mãe, não uma conexão com o divino. Então, se não era daí, de onde Freud achou que vinha a religião? De um lugar bem surpreendente, da neurose. Em 1907, ele traçou um paralelo direto entre os rituais de um paciente com neurose obsessiva e as práticas religiosas. Pensa bem, ambos envolvem cerimônias repetitivas, uma culpa intensa se algo for omitido e um foco super meticuloso nos detalhes. Isso ilustra o primeiro grande argumento dele. A neurose é uma religião privada e a religião é uma neurose obsessiva universal. Ambas, segundo ele, nascem da necessidade de reprimir os nossos impulsos mais básicos. Mas ele não parou por aí. Em 1913, Freud leva essa ideia a um novo patamar com sua obra mais ambiciosa e, olha, controversial, Totem e Tabu. Aqui, ele não busca mais só um paralelo, mas a origem histórica da própria moralidade e de Deus. Freud nos conta uma história, um mito psicanalítico para a origem de tudo. Imagine uma horda primitiva dominada por um pai tirânico. Os filhos oprimidos se juntam, o matam e o devoram. Mas o alívio dá lugar a uma culpa insuportável. Para lidar com isso, eles deificam o pai morto, o transformam num totem. O medo do pai vivo vira adoração ao Deus morto. É uma virada impressionante. E aqui, Freud conecta diretamente esse mito ao cristianismo. O pecado original seria o assassinato do pai, o sacrifício do filho, a expiação por esse crime ancestral. Para Freud, a religião é um verdadeiro drama familiar cósmico. Anos depois, em 1927, Freud muda o foco. A questão não é mais de onde a religião veio, mas por que em uma sociedade que se diz civilizada ainda precisamos dela. A resposta de Freud cabe em uma única palavra: desamparo. A gente se sente como crianças indefesas diante da natureza, da morte e das próprias regras da sociedade. A religião, então, surge como um grande sistema de defesa contra essa angústia, que é fundamental. E é aqui que ele introduz seu famoso conceito de religião como uma ilusão. Mas calma. Para Freud, uma ilusão não é um erro ou uma mentira. É como acreditar que vai ganhar na loteria. Não é baseado em evidências, mas num desejo muito intenso. E o desejo mais forte de todos, o de ter um pai para nos proteger. A humanidade, se sentindo pequena e desamparada, projeta a imagem de um pai todo-poderoso no cosmos. Deus é a personificação do nosso desejo infantil por segurança e ordem em um universo que, no fundo, é indiferente. Apesar dessa visão meio sombria da religião, Freud era um otimista do iluminismo. Ele acreditava que, assim como uma criança supera suas neuroses infantis, a humanidade um dia ia crescer e substituir a ilusão da religião pela lógica da razão e da ciência.
Chegamos então à síntese final, onde todas as teorias de Freud sobre a religião convergem para um único e poderoso conceito. Seja na neurose obsessiva, no mito da horda primitiva ou na ilusão de um Deus protetor, qual é a figura central? É sempre a mesma: o pai. Mas não é um pai simples, é uma figura profundamente ambivalente, amado e odiado, protetor e tirano, vítima e redentor. No fim das contas, para Freud, cada oração, cada ritual e cada dogma é parte de um recorrente e inacabável acerto de contas com o pai. A história da religião é a história da nossa complexa relação com essa imagem paterna que a gente internaliza. E isso nos deixa com uma questão final. Se Freud estiver certo e a religião for um grande drama sobre a figura paterna, o que a forma como contamos essa história, seja de submissão, de rebelião ou de redenção, revela sobre as nossas próprias sociedades, a nossa civilização e talvez sobre a nossa própria relação com a autoridade?